Existe uma grande barreira, um grande muro que pessoas e empresas encontram, e se você for a pessoa certa que vai saber sobre isso, entender desse assunto que eu vou falar nesse vídeo, você vai ter muito destaque, principalmente na área profissional, na sua área aí de finanças e tal. Você vai conseguir boas negociações, empregos, vendas, porque esse tipo de assunto, pessoas e empresas procuram outras pessoas, né, que pode ser você, que entendam sobre isso. Daqui a um tempo, muito mais irá se falar sobre isso. Muita gente já está comentando sobre esse assunto, principalmente alguns criadores que falam sobre negócios, tal, como o Bruno Fagion, o Ryan também já falou muito sobre isso, que eu vou falar agora nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Yuri. Aqui nesse canal eu costumo falar sobre influência, persuasão, desenvolvimento pessoal e tudo isso que rodeia aí o mundo do comportamento, negócios, tudo aí pro desenvolvimento pessoal. Cara, e um dia desses aí de manhã eu me deparei com uma situação logo cedo que um cara estava caminhando, né, um senhor que eu já tinha visto algumas outras vezes pela cidade, em alguns locais diversos, tanto na área pública, de gestão pública, quanto na área também de empresa e tal. Eu via sempre esse cara rodando, vejo sempre esse cara rodando. E ele já é um senhor, tal, já tem certa idade, mas ele é bem conhecido. Assim, eu sei que muita gente conhece ele, todo mundo fala com ele na rua. E cara, esses dias eu, caminhando por aí, eu observei que um cara de uma loja, né, na verdade era uma imobiliária, tava conversando com ele lá, e o cara soltou uma frase curiosa. Ele falou assim: pô, vai lá e usa a sua influência para resolver esse problema pra gente, pra mim, no caso, alguma coisa assim que ele comentou. No caso, ele falou pro senhor, né? E o cara riu, tal, e conversou com ele e depois seguiu. Ou seja, naquele momento ali eu lembrei de uma situação que tem acontecido e no mundo aí corporativo, no mundo dos negócios, tem acontecido uma situação, uma valorização de pessoas que têm esse tipo de característica, essa característica comportamental, que é a característica da influência, da conexão, da persuasão. Na certa, esse senhor, esse cara aí que eu vi ali naquela situação, ele resolve problemas para outras pessoas. Assim como um facilitador, talvez, né? Ele não trabalha, pelo que eu sei, ele não é da área ali de como despachante, alguma coisa assim, talvez até resolva alguma coisa, mas especificamente pelo que eu observei, eu sempre me perguntei por que ele faz. Depois eu estava ligando as coisas, né, os pontos em que eu achei, e observei que ele é um cara que ele ajuda os outros a vender. Ele cria conexões, ele conhece muita gente, e no caso, essas conexões que ele tem, ele usa para outras pessoas conseguirem vender, conseguirem fechar negócios e conseguirem chegar a objetivos, no caso imobiliários. É um cara que cria conexões e vende essas conexões como serviço. Isso tem sido muito utilizado, cara. Muita gente fala sobre isso no mundo dos negócios. Pessoas que têm essa capacidade de persuasão, de influência, esse comportamento, esse lado vendedor, e que usam essa facilidade que tem em criar conexões com outras pessoas para fazerem com que negócios sejam fechados. A técnica, as empresas já alcançaram. Muitas vezes os produtos já estão no seu limite técnico ali. Tem produtos parecidos, você sabe disso. Tem produtos que um é parecido com o outro ali. As marcas, né, só muda da marca. Qual é o diferencial? O diferencial vai ser o comportamento, a abordagem que o cara que vende vai fazer com o cliente, o método que ele vai usar para reduzir aquele custo daquilo ali, as técnicas de marketing que vão fazer vender, girar aquele estoque ali. É isso que faz a diferença. E esse cara é valorizado, esse cara que faz essa conexão, esse elo entre as pessoas. Não só em relação a vendas, assim, vendedor e tal, mas, cara, dentro das empresas, vejo que muita gente técnica, muita gente é boa
na área técnica, líderes técnicos, né, que chegaram ao seu cargo ali de liderança técnica e muitas vezes são líderes da empresa por conta disso, por chegarem naquela organização ali, eles foram crescendo de forma técnica ou foram colocados lá pela sua característica técnica, só que eles não têm um comportamento bem desenvolvido, eles não têm a característica comportamental bem desenvolvida, de influência, liderança e tal, e isso faz com que o cara chegou ali, pô, e ele quer crescer para outros locais, ele quer muitas vezes chegar a outras organizações e ele não vai conseguir, porque ele vai ficar limitado àquilo ali, aquele cargo dele técnico, porque muitas vezes quem resolve os problemas desse cara, os problemas comportamentais que ele cria com outras companhias, outras empresas, outras organizações, é o cara que muitas vezes está subordinado a ele, é um cara que tem esse entendimento, esse conhecimento. Eu digo porque eu já fui esse cara muitas vezes, já criei conexões para líderes que não tinham essa sabedoria nessa área comportamental e nessa área de relacionamento com outras pessoas, criando rapport, fazendo networking. Os caras muitas vezes não sabem fazer isso. Às vezes eles são bons tecnicamente, estão ali por isso, mas eles não conseguem fazer boas relações com outras pessoas, com outras organizações, e muitas vezes um subordinado, a pessoa ali que está abaixo deles, sabe fazer isso muito bem e acaba salvando. Tenho certeza que você pode ser essa pessoa e também você pode chegar a lugares muitas vezes maiores na sua carreira ou empreender tendo esse tipo de conhecimento. Comece a estudar influência, comportamento, persuasão. Cara, tem muita coisa sobre isso. Storytelling, aprender a contar histórias de uma forma bacana, a passar o seu conteúdo de uma forma bacana, seja uma reunião, seja uma ideia, seja uma coisa assim, de forma persuasiva. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui, sobre storytelling, até mostrando técnica de contar histórias. E pretendo falar mais sobre isso. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a realizar a sua inscrição para acompanhar aí os nossos conteúdos sobre esse assunto. Eu tenho certeza que esse capital comportamental, né, esse capital essa capacidade de interação com outras pessoas e de liderar, não só de liderar, mas de persuadir, de saber negociar, isso tende a ser cada vez mais valorizado e empresas estão buscando pessoas com essas características. Muitas vezes são essas pessoas que salvam negócios. Pretendo fazer mais vídeos falando sobre esse assunto aí. Reflete sobre isso, um abraço, até o próximo vídeo e seja mais estratégico.